Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer maior quando estou aí sentado, como vocês, mas cabe-me hoje esta responsabilidade, este privilégio de partilhar com os irmãos e amigos algo sobre a Palavra de Deus. Neste caso, quero falar sobre uma pessoa de que a Bíblia fala poucas vezes. E não vou repetir a pessoa da última vez que aqui falei. Já agora, alguém se recorda? A pessoa de quem eu falei faz hoje 3 semanas. Uma pessoa tão desconhecida na Palavra de Deus que se calhar vocês já nem se lembram. Irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Dizia o apóstolo Paulo acerca de Tíquico. Se eu pedisse o nome do colaborador do apóstolo Paulo, começado por T, diria o Timóteo, diria o Tito, possivelmente diria um Trófimo. Poucos se lembrariam de Tíquico. E tanto é que, passadas 3 semanas, já não se recordam. Mas era um homem extraordinário que punha o interesse da obra de Deus acima dos seus interesses pessoais. Vimos como ele, não vou falar outra vez dele, mas só para relembrar, este Tíquico era um homem que o trabalho que ele desenvolvia era na sombra. Não era um trabalho sombrio, não era um trabalho subterrâneo para minar a obra de Deus, mas não se importava de estar a trabalhar na sombra. Era pouco notado. Não se notava muito. Era aparentemente um mero carteiro. Aparentemente. Porque era um homem que, quando foi preciso ser uma segunda escolha, e isto é outra coisa que, por vezes, na obra de Deus, é preciso termos humildade para isso. Quando foi preciso ser uma segunda escolha para substituir Timóteo ou para substituir Tito, ali estava o Tíquico pronto para servir. E nós precisamos de pessoas assim, pessoas que não se importam de não ser os mais destacados, mas trabalham, por vezes de uma forma silenciosa e aparentemente insignificante, mas Deus pode usar a todos. Não é só os que sobem ao púlpito, mas pode usar todos. Até que costumo dizer, e com toda a sinceridade, e aqueles que têm esta oportunidade poderão confirmar ou não aquilo que eu vou dizer. Se calhar o lugar mais fácil para evangelizar é este. O lugar mais fácil para evangelizar é este. E é muito fácil nós pregarmos, anunciarmos o Evangelho aqui de cima, expormos as nossas ideias até à luz da Palavra de Deus, porque à partida ninguém diz, olha, desculpa lá, estás a dizer isso, mas explica lá melhor que o teu argumento não me parece muito claro. Eu sinto mais fácil para evangelizar. Mas evangelizar um a um, pessoalmente, isso também é obra de Deus. Portanto, tiramos da nossa mente a ideia de que trabalhar na obra de Deus é só ministrar a palavra. Há muito mais do que isso. Ora bem, então eu quero falar hoje de um homem que aparece na palavra de Deus ainda menos vezes do que Tíquico. Parece que estou a elevar a fasquia da dificuldade, mas quero falar-vos de um homem que talvez seja mais conhecido, apesar de só aparecer na epístola de Paulo aos Filipenses. Parece que estou aqui a entrar numa série de colaboradores de Paulo pouco conhecidos. E talvez isto culmine numa mensagem que um dia poderei dar sobre Cláudia. Cláudia só aparece uma vez na Bíblia. Sabiam? O nome de Cláudia só aparece uma vez na Bíblia. E é o último nome, tirando do Senhor Jesus Cristo, de que Paulo fala. É o último nome. Mas temos muito pouco para dizer, porque é apenas uma pessoa que saúda. Mas é uma pessoa que estava com Paulo, mesmo nos últimos dias. Filipenses 2:25. Mesmo nos últimos dias de Paulo, era uma mulher que, com risco da própria vida, se identificava com Paulo. Não era fácil as pessoas naquele tempo identificarem-se com Paulo. Possivelmente esta Cláudia até seria uma mulher das tais da casa de César, que seria da corte romana e era uma crente. Ora bem, Filipenses 2, mas eu, em vez de começar no versículo 25, poderíamos até ler o capítulo todo de Filipenses 2,
porque é importante o capítulo 2 de Filipenses, em que começa por dar o exemplo máximo de humildade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala de si, dele próprio, e depois dá alguns bons exemplos, menores, claro, de pessoas abnegadas. Pessoas que percebem que não são a principal pessoa na obra de Deus. E ele fala de Timóteo. Não vamos falar hoje de Timóteo em particular, mas vamos ler a partir do versículo 19. Filipenses 2,19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha por vida meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Virem a página só um bocadinho à frente. Filipenses 4,18. Podemos ler a partir do versículo 10. É importante. Ele só fala no versículo 18, mas para ficarmos com o contexto, é melhor lermos a partir do versículo 10. Filipenses 4,10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar a pouco que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quero então falar-vos, depois de ter falado de Tíquico, há 3 semanas, quero falar deste cooperador de Paulo, Epafrodito. O nome Epafrodito faz-vos lembrar provavelmente algo. O que é que faz lembrar? Tirando as 2 primeiras letras, o que é que temos? Temos o nome de quem? Não, mas tirando... É parecido com Epáfras. Isto é tirando as últimas letras. Afrodite. Este nome, quando os pais de Epafrodito tiveram este filho, deram-lhe este nome, que significará algo como dedicado a Afrodite. E Afrodite era uma deusa pagã, a deusa do amor, equivalente a Vênus. Nós estamos habituados aos deuses. Há uma certa correspondência entre os deuses gregos e os deuses romanos. O Júpiter nos romanos, o Zeus nos gregos, Vênus nos romanos e Afrodite nos gregos. E esta era a deusa do amor. De onde vem até a palavra afrodisíaco, por exemplo. Vem daí. Mas falam-nos de um amor que não é propriamente um amor ágape, nem do amor filéu, mas mais do amor eros. Um amor mais de cariz erótico. E os seus pais deram este nome. Não é preciso pensar muito para perceber que seriam pais
que não seriam cristãos. Este Epafrodito terá nascido num lar pagão. Mas pela graça de Deus, Deus o salvou e tornou-se num servo bastante útil e num servo abnegado. Ou seja, o braço de Deus não é curto ao ponto de haver pessoas tão irremediavelmente perdidas que Ele não pode salvar. Ele pôde salvar Epafrodito, que era um homem que cresceu num lar muito pouco recomendável do ponto de vista cristão. Num lar completamente oposto ao de Timóteo. Timóteo, apesar de não ter tido um pai presente em termos espirituais, tanto quanto posso perceber, teve duas mães, não. A sua mãe e a sua avó que a educaram na doutrina e na domesticação do Senhor. Desde a sua meninice ele conhecia as Sagradas Letras. E tinha uma vantagem, que nós até já estudámos isso há alguns meses, já no ano passado. Sempre que chamavam Timóteo, ao chamarem o nome de Timóteo, o que é que diziam? Alguém se lembra do que é que... Alguém sabe? O que é que significa Timóteo? Honra a Deus. Ou Deus honra. Ele lembrava-se, sempre que chamavam pelo seu nome, ele lembrava-se que tinha o dever de honrar a Deus. E que Deus honra. Este Epafrodito não tinha não cresceu num lar cristão, num lar onde fosse ensinado os princípios da palavra de Deus. Mas ainda assim, Deus pôde salvá-lo. Mas se nós podemos proporcionar aos nossos filhos um lar onde a palavra de Deus é estimada, os princípios da palavra de Deus são ensinados, façamos-lo. Porque é triste ver famílias em que tanto o pai como a mãe cresceram em lares cristãos e depois não proporcionam aos seus filhos aquilo que os seus pais proporcionaram. Uma convivência com os crentes. Uma educação onde a palavra de Deus é valorizada. Onde a oração é valorizada. É triste. É triste quando isso acontece em famílias que há conhecimento da palavra de Deus. Nesta família não havia. Epafrodito não nasceu num berço de ouro, como nós costumamos dizer, daqueles que nascem logo desde crianças nos bancos da igreja a ouvir os cânticos e estarem presentes nas reuniões. Ainda assim Deus pode salvá-lo. Não há ninguém que esteja tão longe da graça de Deus que Deus não possa salvar. E o exemplo, talvez o exemplo máximo disso é o próprio apóstolo Paulo, que era o principal dos pecadores, e ainda assim Deus pôde salvá-lo. Epafrodito, um nome que significa dedicado a Afrodite. E nós vamos ver que este homem era dedicado, muito dedicado. Não a Afrodite. Mudou de vida por completo. Deixou de estar dedicado a Afrodite. Deixou de estar... Não viveu uma vida, pelo menos a partir do momento em que se converteu, não viveu uma vida dedicada ao amor correspondente a Afrodite, mas viveu a sua vida dedicada ao amor pelos irmãos. Um amor à obra. Nós já vamos ver que esta dedicação não é em part-time ou dedico-me enquanto isto não mexer muito com a minha vida, enquanto eu não correr risco de vida, agir muito pelo contrário. Este homem levou a sua dedicação a um extremo tremendo. O irmão de Bar estava a falar de Epáfras. Realmente os nomes são parecidos. E há alguns até que dirão, mas eu não creio muito nisso, que este homem, depois de se converter, mudou de nome para Epáfras. Não creio que seja o mesmo, porque Epáfras era de onde? De que igreja era Epáfras? Epáfras era de... Paulo diz aos Colossenses, sou dos Epáfras, que é dos vossos. Epáfras é dos vossos. Ou seja, Epáfras era de Colossos e este Epafrodito era de Filipos. Se é giro pensar que seria o mesmo, mas não creio. Não creio. Também temos lições extraordinárias para tirar desse homem, que também aparece, são dos tais que aparecem poucas vezes na palavra de Deus. Então, este Epafrodito
tinha tudo contra ele, à partida, mas Deus pôde salvá-lo. Viveu uma vida, de facto, dedicada aos outros. E vamos ver aqui um pouco o que é que ele faz. Este homem surge como exemplo de aplicação de homens que percebem que devem colocar os outros acima de si mesmos. Cada um, como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmos. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Depois explica ali esta passagem belíssima que nós conhecemos da palavra de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Este homem percebia que os outros devem ser mais importantes do que o meu bem-estar. Ele tinha o mesmo espírito que tinha Timóteo. Paulo sobre Timóteo diz, no versículo 20, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Este Epafrodito tinha um espírito completamente diferente. E já vamos ver. Levou esta sua dedicação quase às últimas consequências. Então, este homem, Epafrodito, lemos aqui belas palavras sobre ele. Eu disse na altura sobre Tíquico que ele era, só para recordar, a biografia dele era irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Dificilmente podemos conceber uma biografia melhor do que esta. Temos aqui outra biografia curta, mas extraordinária. Epafrodito é meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Vemos aqui até um certo crescendo na nossa identificação com a obra de Deus. Primeira coisa, irmão. Nós já vimos outra vez que é a melhor coisa que um ser humano pode chamar a mim. É irmão. É a melhor coisa. Não há melhor do que isso. Porque é melhor do que ser chamado até de bispo, ou de pastor, ou de apóstolo, ou doutor, ou engenheiro, ou professor, qualquer coisa. Ser chamado irmão aponta para a realidade de que somos filhos de Deus, somos uma família. E a minha primeira questão é esta. Será que eu já estou neste nível? Cada um pense para si mesmo. Será que eu já estou neste nível de irmão? Ou nem isso posso ser chamado? Na realidade, posso ser chamado de irmão? Já fui remido pelo sangue de Cristo? Já tive um encontro na cruz de Cristo, onde percebi, pela fé, que o Senhor Jesus Cristo padeceu a morte que eu merecia? Ou ando aqui apenas porque gosto do convívio? É preciso ter este encontro pessoal com Cristo. Irmão e cooperador. Não devemos ficar apenas pelo ser irmão. É bom, é extraordinário, faz toda a diferença na nossa vida, o sermos filhos de Deus, mas devemos levar isso ao nível seguinte, o nível de cooperação. Qual é o meu nível de cooperação na igreja? Venho às reuniões e fico por aí? Ou estou dedicado a fazer algo mais? Eu costumo dizer que estar presente nos cultos, todos aqueles que nos é fisicamente possível, e também tendo em conta a vida familiar, a vida profissional, e são os serviços mínimos. Todos nós devíamos fazê-lo, mas estamos dispostos a fazer mais? Ou quanto menos reuniões, alguns até diziam, já chegou a ver isso,
em tempos, e alguns conhecem melhor essa situação do que outros, mas em tempos, devido à supressão de uma reunião de uma determinada igreja, uma reunião que se fazia, alguém comentava e dizia: assim até se despacha isto mais depressa. Sim, a reunião acaba mais depressa. Quanto menos reuniões, melhor. É triste esse tipo de mentalidade. Estou a cooperar na igreja? Preocupo-me em saber como é que posso ser útil. Também a liderança da igreja está receptiva a ter a cooperação de todos, tentar fazer com que todos se sintam que fazem parte e que podem ser úteis na obra. Mas este homem ainda ia mais longe. Companheiro nos combates. Andar com o apóstolo Paulo não era fácil. Era ter quase uma sentença de morte. Porque o apóstolo Paulo era perseguido e quem quer que se identificasse com ele não teria uma vida fácil, de maneira nenhuma. Mas este homem era não só cooperador, mas era companheiro nos combates. Estava ao lado de Paulo quando a situação ficava mais difícil. Estava lá. Completamente diferente de alguém que, pela graça de Deus, mais tarde foi recuperado, foi reabilitado pelo seu tio Barnabé e foi útil na obra. Mas João Marcos era irmão e foi cooperador. Mas ainda antes que a situação começasse a apertar, começasse a ficar difícil, a cooperação com o apóstolo Paulo, ele voltou para trás. Nós lemos isso no início da carreira de Paulo enquanto apóstolo. Ainda antes que Paulo passasse por aquelas situações em que foi apedrejado, foi perseguido, foi maltratado, o João Marcos regressou para casa porque não estava muito interessado naquele tipo de serviço. Mas pela graça de Deus pode ser reabilitado e pode ser bastante útil. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz: Timóteo, traz-me Marcos porque me é muito útil para o ministério. Então este Epafrodito não era de virar a cara à luta. Estava ali quando a luta apertava. Não, ele era como aquele valente de Davi que, a dada altura, na batalha, lutou tanto, até, desde a palavra de Deus, até a sua mão ficar pegada à espada. De tal forma, provavelmente, o sangue escorria pela espada e ficou a mão colada à espada. Este homem era deste. Não virava a cara à luta, de maneira nenhuma. Então, o apóstolo Paulo passa a contar aqui a situação talvez mais marcante da sua cooperação, que foi o seguinte. Estes filipenses, como nós já lemos há pouco, no capítulo 4, eles cooperaram com o apóstolo Paulo em termos financeiros. O apóstolo Paulo estava preso. Enquanto ele não estava preso, ele diz mesmo: enquanto estas minhas mãos, enquanto eu podia, estas minhas mãos me sustentaram a mim e eles estão comigo. Mas quando ele estava preso, ele precisava de algum apoio. E estes filipenses foram extraordinários na sua cooperação. Estes filipenses eram, creio eu, aqueles macedónios de quem ele também fala aos Coríntios. Ele, na segunda epístola aos Coríntios, fala, e vou ler rapidamente, em 2 Coríntios 8, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Estes macedónios, Filipos ficava na Macedónia, portanto eu penso que serão
serão os mesmos, ou estes filipenses serão alguns dos macedónios, eram pessoas muito pobres. Fala aqui da sua profunda pobreza. E deram acima do seu poder, acima daquilo que podiam. Mais do que podiam. Eu não sei se desde esta altura de 2 aos Coríntios até a altura em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, eu não sei se eles terão ficado ricos. Não creio. Não creio que tenham ficado... Se alguém, algum crente, alguma pessoa rica se tenha convertido e a igreja tivesse ficado mais abastada, mas provavelmente não. Mas o que fazia a diferença nestes Coríntios não eram serem ricos. A chave está no 2 aos Coríntios 8:5. E não somente fizeram como nós esperámos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles deram-se primeiramente ao Senhor. Eles perceberam aquilo que nós temos de perceber. Que a nossa existência neste mundo não é para nós termos uma vida agradável e sossegada. Não vou dizer que não devemos ter uma vida sossegada, porque até temos instrução para orar em relação a isso. Mas não é para zelar primeiramente e unicamente pelos nossos interesses. É perceber que somos peças como de um tabuleiro de xadrez, em que nós não somos a peça principal. Nós somos apenas instrumentos que devem ser utilizados. Não somos rainhas, nem cavalos, nem reis, nem torres, nem bispos. Somos peões. Que a obra de Deus é muito maior do que nós. E que não devemos pensar... Não devemos, como o apóstolo Paulo diz de alguns não, de todos, buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. A obra de Deus é mais importante do que nós. Como dizia um irmão nosso, William Carey, ele era sapateiro. E o seu desejo era de ir para a China, como missionário. E ele dizia... sobre o seu trabalho, ele dizia: o meu trabalho é pregar o Evangelho. E eu conserto sapatos. Porque ele não era sapateiro de fazer sapatos, era sapateiro remendava, reparava sapatos. O meu trabalho é pregar o Evangelho. E eu conserto sapatos para pagar as despesas. A minha principal função neste mundo não é ser professor. Também devo encarar o ser professor com profissionalismo e com dedicação, mas devo perceber que não é isso a principal função neste mundo. Há pessoas que, para eles, a coisa mais importante é serem professores e ficam indignados quando alguém ataca a classe docente ou quando há direitos que estão a ser amesquinhados, que estão a ser retirados. Não é essa a minha principal missão neste mundo. A minha principal missão neste mundo é cooperar na obra de Deus. É levar a que as almas venham ao conhecimento da graça de Deus. Que salvem, como diz o apóstolo Paulo também. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa principal missão neste mundo. E estes filipenses percebiam isso. O mais importante era a obra de Deus. E disseram: a nossa vida está aqui à disposição para que Deus possa usar-nos, possa utilizar-nos. E então, estes filipenses, que eram pobres, fizeram uma oferta, fizeram uma coleta para ajudar o apóstolo Paulo, que estava sem possibilidade de se autossustentar. E ele já várias vezes, ele diz aqui em Filipenses 4,15, 16, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Então estes filipenses fizeram uma coleta para mandar para o apóstolo Paulo. Pouquinho, quase certeza que foi muito pouco. Foi muito pouco. Ou se terá sido muito? Foi pouco ou foi muito? É que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,8 diz: mas bastante têm recebido.
e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então foi muito ou foi pouco? Se calhar em termos absolutos foi muito pouco. Mas este resultado de Paulo ficar cheio e dizer bastante tenho recebido e tenho abundância, eu creio que ele ficou completamente... Ficou felicíssimo quando viu que aquilo que tinha andado a ensinar aos filipenses estava a surtir efeito. Os filipenses estavam a ser pessoas abnegadas. Pessoas que percebiam que a obra de Deus era mais importante do que o seu bem-estar. Era mais importante, porque os filipenses percebiam que era mais importante o apóstolo Paulo poder continuar a pregar o Evangelho do que o seu bem-estar. Se calhar naquele mês comeram menos, não puderam ter tantas regalias, não puderam, se calhar, ir de férias naquele ano, não puderam ter dar-se a certos luxos. Claro que eles não estavam a luxos, não tinham essa possibilidade, mas porque perceberam que era mais importante, mais urgente para a obra de Deus o enviar aquele dinheiro ao apóstolo Paulo. Daí ele ficar cheio. Porque percebeu que estes filipenses aprenderam a lição. E como nós ficamos alegres, satisfeitos, cheios, quando percebemos que os crentes da nossa igreja andam bem espiritualmente e estão a andar de acordo com aquilo que nós lhes ensinamos à luz da palavra de Deus. Eu acho que um pastor um pastor que é mesmo pastor, não é um pastor que é mercenário. Fica cheio, não por seus bolsos estarem cheios de dinheiro, mas fica cheio quando vê que os crentes aos quais ele ministra, espiritualmente, estão a andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Portanto, o apóstolo Paulo ficou cheio com esta oferta que veio através de Epafrodito. E é engraçado, interessante que ele diz aqui, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E andando um bocadinho para trás, ele fala, em Filipenses 2,17, ele fala e diz: e ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ele fala desta oferta dos filipenses como sendo uma oferta de cheiro de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a Deus, e fala aqui também do sacrifício e serviço da vossa fé. Eu creio que está a falar do mesmo, desta oferta que eles fizeram. E ele valoriza isso de tal forma que diz, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, folgue-me e regozijo com todos vós. Ele também, a dada altura, também fala da sua vida como estando, como é que ele diz? A minha vida está sendo, exatamente, em 2 Timóteo 4,6, porque já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício. O que eu vejo daqui, é o meu entendimento, e se algum irmão tiver outro entendimento, pode corrigir-me. Ele está a dizer que a sua vida é como uma libação que é derramada sobre um sacrifício. E o sacrifício era a oferta deles. Ele está basicamente a dizer, a minha vida é menos preciosa, e acho que vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Quero ver se sou claro, mas talvez não consiga fazê-lo da melhor forma, mas espero que me percebam. A minha vida é menos importante do que a oferta que vocês me mandaram para mim. Isto pode parecer um bocado estranho. O que a vida vale menos do que o dinheiro? Não. Ele dizia que em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra o ministério que Deus me tem dado. Ele diz isso em Atos 20. A sua vida não era preciosa. Mas para ele o que era precioso não era este dinheiro, mas o facto dos filipenses terem mostrado ou darem aquela oferta ao apóstolo Paulo que tinham aprendido a lição.
A obra de Deus é mais importante do que o nosso bem-estar físico. Portanto, a sua vida não era assim tão importante quanto isso. Porque quando havia uma libação que era derramada sobre o sacrifício era o mais importante. A libação era algo de uma importância inferior à do próprio sacrifício. O apóstolo Paulo diz mesmo: em nada tenho a minha vida por preciosa, eu quero ler isso para ser mais textual, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério recebido do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Os crentes andarem bem e a cumprirem aquilo que a palavra de Deus ensina é mais importante do que o estar vivo, do que o estar bem fisicamente. E ele aqui está a pôr em prática aquilo que diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. O apóstolo Paulo fazia isso de uma forma exímia. Nós também devemos aprender com este exemplo. Que os outros são mais importantes do que nós mesmos. E o Epafrodito faz exatamente isto. Reparem nos perigos em que o Epafrodito se meteu por causa de dinheiro. E quando eu digo que se meteu em problemas por causa de dinheiro, não é no sentido em que muita gente se mete em problemas por causa de dinheiro. Muita gente, por amor ao dinheiro, passam-se a si mesmo com muitas dores. Mas não é o caso. O Epafrodito foi, versículo 25 de Filipenses 2, foi vosso enviado para prover as minhas necessidades. Esta palavra enviado é apóstolo, mas não é no sentido que nós normalmente damos apóstolo, porque é um apóstolo, por assim dizer, mas enviado pelos filipenses. E um apóstolo, quando nós chamamos alguém de apóstolo, é alguém que foi enviado pelo Senhor. Enviado para prover as minhas necessidades. Recordam-se que eu disse que Tíquico poderia pensar: o que é levar uma carta? Isto é uma coisa tão pouco relevante, tão pouco importante. E nós vimos que era, de facto, algo muito importante. Mas aqui o Epafrodito vai levar dinheiro. O dinheiro era assim tão importante? Era importante não o dinheiro em si, mas o fazer com que aquele dinheiro chegasse ao apóstolo Paulo, para que a obra de Deus pudesse continuar, para que Paulo pudesse receber este exemplo prático de abnegação, da disponibilidade, do serviço, da cooperação destes filipenses. Naquele tempo, levar dinheiro de Roma para Filipos não era fácil. Não era como ir a uma caixa multibanco, fazer uma transferência de um certo valor, ou ir a outro meio, fazer com que o dinheiro chegasse de um sítio ao outro relativamente rápido. Era muito difícil. Havia perigos. Se já havia perigos de viajar sozinho, viajar com uma carta na mão, imaginem de viajar com algum dinheiro. Os perigos dos salteadores, os perigos da própria viagem, de doenças e tudo mais. Não era fácil, mas este Epafrodito, percebendo que a obra de Deus era mais importante do que o seu bem-estar, reparem no que ele fez. Tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora no versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O Epafrodito chegou a dada altura na sua viagem que ficou doente. Muito doente. Quase à morte. E não fez caso da vida. Nós provavelmente poderemos olhar para este Epafrodito e dizer que foi pouco sensato no que fez. Mas ele percebeu: a minha vida não é mais importante. A obra de Deus é mais importante. Ele estava disposto a fazer um sacrifício até da sua vida. Provavelmente seria mais aconselhável ele parar no meio da sua viagem, restabelecer a sua saúde física e depois de estar bem de saúde, prosseguir. Mas ele pensou: não, Paulo precisa deste dinheiro. E se eu preciso morrer para fazer chegar este dinheiro ao apóstolo Paulo, que seja. A obra de Deus é mais importante do que a minha vida.
Eu não estou a aconselhar ninguém a pôr-se em perigos de vida pela obra de Deus. Mas cada um deve pensar: que sacrifícios é que eu estou disposto a fazer pela obra de Deus? Vir uma terça-feira à noite a um culto, estar aqui 1 hora, se calhar para alguns já é um sacrifício. Quando eu tinha 10, 12 anos, se calhar para mim era um sacrifício enorme. Espero que agora, com mais alguns anos, não seja para vocês também um sacrifício. Apesar de ser eu que estou a falar. Mas que sacrifício é que estou disposto a fazer? Em termos de dinheiro, em termos de tempo, em termos de disponibilidade física para a obra de Deus. Este Epafrodito estava disposto a dar a vida. O apóstolo Paulo também. E deu. Pelo que percebo, há um outro homem de que um dia até gostaria de falar, o Onesíforo, que também, pela obra de Deus, também provavelmente morreu. Por causa de se identificar com o apóstolo Paulo. De procurar estar com o apóstolo Paulo. Deus não pede, não deseja, não pretende a nossa morte pela obra de Deus. Pretende a nossa vida sim. A nossa vida que nos demos primeiramente ao Senhor. Então este homem, de facto, percebeu aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado, aqui em Filipenses 2, provavelmente já tinha dito pessoalmente, a obra de Deus é muito mais importante do que cada um de vocês em particular. Os filipenses mostraram que tinham percebido isso ao enviar aquela oferta para o apóstolo Paulo, por isso ele disse, cheio estou, e como cereja no topo do bolo, ou usando uma linguagem mais bíblica, tal como uma libação sobre o sacrifício, usar uma terminologia mais bíblica, o sacrifício de Epafrodito. Estava disposto a morrer para que aquele dinheiro chegasse ao apóstolo Paulo. O mundo olha para isto e pensa, uma coisa que tão ridícula, por causa de uns poucos tostões para um homem velho, acabado, preso, que ia morrer passado alguns meses ou anos, alguém disponibilizar-se a morrer. Mas a obra de Deus funciona de uma forma que o mundo não percebe, muitas vezes, e há prioridades completamente diferentes das que o mundo tem. Há aqui algo bastante interessante, e eu já não vou ter muito tempo a falar sobre isso, sobre este Epafrodito. Ele diz assim, e de facto esteve doente, e quase à morte. Mas, como eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu curei o Epafrodito. Eu podia inventar um bocado e dizer isso. Não é? Porque ele lá à frente não diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu curei o Epafrodito. Não, mas nesta altura ele já não tinha, já não o conseguia fazer. Nós vemos várias situações em que ele já, até em relação a ele mesmo, 3 vezes orei ao Senhor para que aquele espinho na carne se apartasse de mim. O Senhor disse, a minha graça te basta. Ele diz a Timóteo, bebe água e um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele já mesmo no final da sua vida diz, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo em Mileto. É o que diz a Bíblia? Se Trófimo doente em Mileto. Eu podia ter dito só, deixei Trófimo em Mileto. Mas deixa não dizer, deixei Trófimo doente. Já não havia, já tinha passado, devido à mudança nos programas de Deus, já não havia esta possibilidade de alguém diretamente curar. E hoje, como tenho dito algumas vezes, hoje mais do que promessa de cura, Deus promete que a sua graça nos basta. E em alguns casos, como este, Deus se apiadou dele. Mas há alguns que partiram, ficaram doentes e morreram.
Não temos garantias. Não vou dizer, como às vezes podem pensar que eu digo, mas eu não digo isso, não vamos orar pelo doente. Se vemos algum irmão doente, algum familiar nosso esteja doente, vamos orar. Também esta mesma epístola diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Claro que vamos orar. Mas não vamos dizer a Deus o que é que Ele tem de fazer. Não vamos dizer a Deus, olha, a minha prescrição é esta. Esta pessoa está doente, tu vais curar, não é? Deus sabe todas as coisas, nós devemos levar as nossas petições perante Ele. E por fim, recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tendo em honra. Honrai este homem. Devemos também honrar aqueles que servem, aqueles que serviram e perceber que a sua abnegação e usá-los até como exemplo para os outros. Devemos honrá-los. É muito curioso, e eu vou dar agora só um exemplo do irmão nosso, que também foi um pouco como este Epafrodito. Este Epafrodito estava doente, quase à morte, e a sua preocupação era qual? Era que os filipenses, os meus irmãos, estão preocupados comigo. A sua preocupação principal não era a sua saúde física, mas era os meus irmãos estarem preocupados comigo. Há cerca de 1 ano e meio, um irmão nosso que estava convidado para pregar aqui numa terça-feira teve um acidente, não foi? Nosso irmão Amadeu. E enquanto ele estava ali, estavam prestes a cozer, ou não sei bem como é que fazem, os dedos na sua mão, entretanto acabou por ficar sem eles, a sua preocupação, qual era, Eduardo? Avisar que não posso ir, não é? Não podia vir. Ou seja, no meio daquilo tudo podia... Quero lá saber da obra de Deus. Não, estava preocupado com a obra de Deus. No meio de uma aflição grande, a sua preocupação era os crentes. Nós temos muito a aprender com este Epafrodito, com estes filipenses, com estes bons exemplos, e devemos honrá-los, devemos mencioná-los, não para que eles fiquem inchados, mas devemos honrá-los. O Senhor nos ajude depois a perceber que a obra de Deus é muito maior do que nós, é muito mais importante a obra de Deus do que o nosso bem-estar físico, do nosso bem material, e que cada um de nós pense que sacrifícios estou disposto a fazer pela obra de Deus. Vemos o que é que Epafrodito fez. Esteve perto da morte, não fez caso da vida. E nós, eu principalmente, faço assim tanto caso da vida que a obra de Deus fica para trás. O Senhor nos guarde e nos abençoe.